faça uma oração muito comprida, senão o povo não vai aguentar segurar o braço. Aleluias. Mas ore pela pastora Gabriela que vai pregar e você permaneça com os braços para você sentir um pouquinho aí. Sinta um pouquinho aí do peso da cruz. Glória a Deus. Pai, Senhor Jesus, feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, Pai, na tua presença, Jesus, nós cremos que o Senhor está aqui, que o Espírito Santo está aqui, Pai, e que a atmosfera que há no céu, Jesus, esteja sobre este lugar nessa manhã, que em nome do Senhor Jesus nós venhamos lembrar do teu sacrifício, fazer valer a pena o teu sacrifício, Senhor Santo de Deus, que nós venhamos, Espírito Santo, assim como o Senhor levou aquela cruz por amor a nós, que nós venhamos levar a nossa dia após dia, Jesus, por amor a ti, que em nome do Senhor Jesus, nós somos a sua filha nessa manhã, Jesus, para que ela nos ensine algo no teu coração para o nosso coração, Jesus, e que haja mudança para a glória do teu nome em cada um de nós, que nós não venhamos sair daqui do mesmo jeito que entramos, Espírito Santo, que o teu sangue vertido naquela cruz, Jesus, mude algo dentro de nós nesta manhã, Jesus, de hora até desse povo que o Senhor fez e ainda a fazer neste lugar. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua cruz, no teu sacrifício, Pai. É assim que eu te oro, que entrego as tuas filhas em tuas mãos, Pai. Que abra a boca delas, serve nos aquilo que o Senhor desejar, para cada uma das pessoas que se encontram aqui. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém, amém. Glória ao Senhor. Quando Jesus estava lá, com os braços abertos, a costela contraía o pulmão e fazia com que ele perdesse o fôlego. E no seu último fôlego de vida, ele gritou: "Tetelestai", que quer dizer está consumado. Eu queria que você sentisse a atmosfera que está neste lugar. Não deixe que o roubador da palavra roube o que o Senhor tem para você nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Eu não queria pregar, eu sabia que isso ia acontecer. Êxodo capítulo 12. Vamos falar sobre a Páscoa, amém? Páscoa significa passar por cima. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como era a Páscoa no Antigo Testamento e posteriormente no Novo Testamento, amém? O Senhor ele explica para Moisés a festa dos pães asmos, ou a Páscoa, que passaria a ser um dia que comemoraria a libertação do povo de Israel que estava cativo no Egito. A ordenação da Páscoa ajudaria os israelitas a aguardar a vinda do Messias e a libertação dos filhos de Deus da morte espiritual e da morte física. A gente sabe que lá no Êxodo, o Senhor envia 10 pragas no Egito. Quem se lembra qual foi a última praga? Mais alto. A morte dos primogênitos. E o Senhor ele deu instruções específicas para que os israelitas não passassem por essa
E a ordem era que eles precisariam pegar um cordeiro e matar aquele cordeiro e pegar o sangue daquele cordeiro e passar no umbral da porta. O umbral é essa parte aqui que ela está mostrando. E quem era uma família pequena podia se juntar ao seu vizinho e pegava o cordeiro e matava para a sua família e a família do seu vizinho. E essa foi a primeira Páscoa instituída pelo Senhor, que a gente conta no capítulo 12 de Êxodo. São 51 versículos, eu não vou ler todos em casa, você pode ler. Mas eu quero ler com você o versículo 7 em diante, que diz assim: E tomaram o sangue e poluam em ambas as ombreiras e nas verbas da porta das casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com fressuras. E nada dele deixará até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã queimareis em fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Depois de mais de 400 anos, o povo do Senhor, o povo de Israel, cativo no Egito, o Senhor ele livra o povo das mãos de Faraó. E o Senhor ele dá, por meio de Moisés, a instrução de como seria essa festa de Páscoa. No versículo 1 e versículo 2, a gente encontra o Senhor falando com Moisés sobre como seria essa Páscoa, como seria esse momento. E primeiro, como eu falei, cada família tinha que matar um cordeiro de um ano sem defeitos. E como eu falei, se a família fosse pequena, podia se juntar a seus vizinhos e matava o cordeiro e usava o sangue para passar nos umbrais da sua casa. E esse cordeiro simbolizava Cristo, que posteriormente seria imolado pela nossa humanidade. O capítulo 1, versículo 29 de João diz: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa Páscoa do Êxodo posteriormente seria conhecida no Novo Testamento pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esta celebração antecedente da 10ª praga no Egito, que foi a morte dos primogênitos. E nessa Páscoa do capítulo 12 de Êxodo, nós tínhamos 4 elementos: o cordeiro, o sangue, as ervas amargas e os pães asmos. Os pães asmos eram pães sem fermento, porque como o Senhor mandou que eles comessem apressadamente, não dava tempo a levedura agir no pão e ter aquele fermento para que o pão pudesse inchar. As ervas amargas serviam para que eles se lembrassem do tempo de aflição e escravidão no Egito. Hoje, Cristo, Ele quer nos dar a liberdade da amargura, da escravidão. Hoje, o Senhor, Ele quer livrar nossa alma da angústia. Hoje, o símbolo da nossa Páscoa é somente o sangue derramado na cruz e o pão que simboliza o corpo de Cristo. O Cordeiro morreu
Jesus Cristo e da nossa obediência aos seus mandamentos, podemos ter liberdade, tanto física como espiritual. Ele morreu para que hoje você possa dizer: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue. Ele nos libertou e Ele nos dá livre acesso ao trono do Pai. Aleluias, aleluias. O texto que o pastor Moisés leu no Evangelho de Marcos, capítulo 14, simboliza a última Páscoa. Na noite que precedeu a crucificação de Jesus Cristo, Ele participou da Páscoa com os seus discípulos. E ali Ele revela que tinha um que iria traí-lo. E ali Ele traz as revelações de como seria a sua morte, do que era que estava para acontecer. E Pedro diz que não, que estaria com ele todo o tempo, mas Pedro é avisado: ainda esta noite tu vai me trair. E nessa última Páscoa, o Senhor ele celebra a ceia e diz assim: fazer isso em memória de mim. Hoje nós estamos aqui para se lembrar do que Ele fez, para se lembrar de como Ele sofreu e o sofrimento dele, para que hoje você possa ter vida, para que hoje você possa respirar, para que hoje você possa se lembrar que você é pecador e que os seus pecados foram por Jesus perdoados. Capítulo 14, versículo 12 de Marcos diz assim: e no primeiro dia da festa de pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse: ide à cidade, a um homem que leva um cântaro de água, vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado e preparado, preparai ali. E saindo os seus discípulos, foram na cidade e acharam como ele tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegaram à tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comes comigo há de me trair. E eles começaram a entristecer e a dizer um após outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse: é um dos 12 que mete a mão comigo no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria que tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoou, e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, e todos beberam deles, e disse: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até o dia em que beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para os montes das oliveiras. Qual o hino que você canta quando você sabe que você está prestes a morrer? Mesmo ele sabendo que ele estava indo para morrer naquela cruz, mesmo ele sabendo que estava por vir, ele cantou um hino ao Senhor. Ele entoou um hino ao Senhor.
E ele subiu para o Getsemane, Monte das Oliveiras, foi para o Getsemane. E lá no Getsemane, ele disse aos seus discípulos: ficai aqui. E chamou 3 com ele e disse: vamos comigo, Pedro, Tiago e João, a fim de orar. E ele subiu e disse: fiquem aqui, permaneçam aqui que eu vou mais para cima. E ele ora durante 1 hora e quando ele volta, os seus discípulos estão dormindo. E ele diz: você não pode vigiar comigo sequer 1 hora. 1 hora você não pode orar comigo, vigiar comigo. E o Senhor volta e sobe mais uma vez e pede aos seus discípulos que permaneçam ali intercedendo, orando. E quando o Senhor retorna mais uma vez, eles continuam dormindo. E na 3ª vez o Senhor volta e dormindo eles continuam. E Jesus diz: é chegada a minha hora, levantem-se, vamos. E quando Jesus se levanta, quando os discípulos se levantam, logo chega Judas com os principais das sinagogas, os principais sacerdotes. E ali Judas entrega Jesus, o seu amigo íntimo, com um beijo traz Jesus. Com um beijo ele traz Jesus. E Jesus ele se entrega. Jesus ele vai lá e se entrega perante o Sinédrio. Resumindo, ele obedece a palavra. Por mais que ele tenha orado pedindo ao Senhor: se possível, passa de mim esse cálice. Ele se entregou na cruz do Calvário. E no meio daquela dor, daquela angústia, carregando aquela cruz, o Senhor levanta Simão, o Cirineu, para ajudá-la a carregar aquela cruz. O fardo está pesado, a cruz está pesada. O Senhor vai levantar alguém para te ajudar a carregar. E Jesus ele é crucificado. Jesus ele é crucificado e ele está ali naquela cruz e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, tu me desamparaste. Naquele momento os teólogos, os estudiosos afirmam que aquele momento era o momento em que Jesus estava tomando sobre si os nossos pecados. Quando Jesus toma sobre si os nossos pecados, ele se distancia do Espírito Santo, ele se distancia do Senhor de Deus. E é por isso que ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E ele tem sede, e ele pede água, mas não trazem água para ele, trazem uma esponja com vinagre. E ainda zombam dele dizendo: vamos ver se Elias vem, se Elias vem socorrê-lo. E mais uma vez ele respira. E como eu falei, o seu último fôlego, ele diz: Tetelestai. Tetelestai. Está consumado. Para que você entenda o que significa Tetelestai. Quando uma pessoa era presa naquela época, estava lá no cárcere e do lado da sua prisão tinha a identificação com o seu nome, qual era o crime que ele tinha cometido e quanto tempo ele passaria ali preso. E se você voltasse naquele lugar, quando passasse o tempo da sua pena, estava lá escrito: Tetelestai, já foi pago, já foi pago. O preço de 9 anos, irmão, já foi pago.
a comunhão vertical, a comunhão entre nós e Deus. E ela também nos dá uma comunhão horizontal com os nossos irmãos. Esse é o símbolo da cruz. A cruz significa reconciliação. Reconciliação do homem para com o Senhor. Reconciliação entre a humanidade. Foi para isso que Jesus morreu, para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso ao trono do Pai. Para que hoje nós pudéssemos fechar a porta do nosso quarto, orar e o Pai que nos vê em secreto nos recompensar. Hoje você não precisa chegar e pedir ao sacerdote que leve os seus pecados perante o Senhor, trazer um cordeiro sem mancha de um ano, para que seja entregue perante o Senhor como sacrifício. O sacrifício vivo é Jesus. Ele se entregou, Ele morreu, para que hoje você possa ter livre acesso ao trono dele. Tem um filme que eu gosto muito de falar sobre ele. Falei sobre ele já aqui na igreja, eu vou falar mais uma vez. Que é o Resgate do Soldado Ryan. Quem já assistiu esse filme? Resgate do Soldado Ryan. Se você não assistiu, é um filme de guerra. Se você não gostava de filme de guerra, não precisa assistir não. Mas se você gostava, vale a pena. E esse filme conta a história de uma mãe que teve 5 filhos. E estava tendo guerra nos Estados Unidos. E os 5 filhos dela, todos homens, foram para essa guerra. 4 deles morreram. Quando restava apenas Ryan, o presidente dos Estados Unidos vem e chama um comandante de uma guarnição e diz assim: olha, eu quero que você vá atrás de Ryan. Eu quero que você vá resgatar Ryan. E ele diz assim: por que eu devo ir? Por que é que eu devo ir resgatar esse homem? Tantos homens estão morrendo e eu vou botar o meu batalhão à prova. Eu vou colocar a minha guarnição à prova para resgatar uma pessoa. E o presidente diz ao comandante assim: eu não quero enviar mais uma bandeira para aquela mãe. Ela já recebeu 4 bandeiras de 4 filhos, porque nem o caixão com seu filho eles recebiam apenas a bandeira que o filho tinha morrido. E o comandante obedece a ordem do presidente e vai atrás de resgatar. No meio desse trajeto até onde Ryan estava, ele estava em um forte muito perigoso. E no meio do trajeto o comandante perde alguns soldados em alguns confrontos, mas ele consegue encontrar Ryan. E quando ele encontra Ryan, ele diz assim: vamos, o presidente mandou que eu viesse lhe buscar. E o soldado ele começa a dizer que não vai voltar, que vai ficar ali, vai permanecer com seus amigos, porque ali ele é o comandante daquele lugar. E Ryan não quer, resiste, diz que não quer. E o comandante diz que a ordem que ele recebeu era para trazer Ryan de volta. E no meio dessa conversa, o comandante que foi resgatar Ryan, ele recebe um tiro e ele começa a agonizar, a morrer. Eu estou contando um filme todinho para você, nem precisa assistir. Aí ele vai e sofre, ele recebe um tiro e ele começa ali a morrer. E ele olha para Ryan e diz assim: Ryan, faça valer a pena. Faça valer a pena o sacrifício de todos os homens que chegaram até aqui, para que você possa voltar com segurança para a sua casa. E o que é que eu quero dizer com isso? Você ouviu todo o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, para que hoje você tenha livre acesso ao trono dele. Você ouviu todo o sacrifício que Jesus fez para te dar liberdade, para te dar acesso ao trono do Pai. Você tem feito valer a pena a morte de Jesus. Você tem feito valer a pena a morte de Jesus. Ele foi obediente até a morte de cruz. Aleluia.
Mas ao terceiro dia, ao terceiro dia, a tumba estava vazia. Ao terceiro dia, ele não estava mais lá. Ao terceiro dia, quando as mulheres chegaram até aquele lugar, ele não estava mais. O pregador voltou. O culto não tem fim. O culto do Calvário não terminou. O pregador voltou. Ele prometeu que ele voltaria. Ele ressuscitou. A promessa se cumpriu. E ele deixou mais uma promessa. E a promessa que ele deixou foi que ele voltaria para buscar a humanidade hoje. Essa promessa ainda não se cumpriu, mas mediante a jurisprudência de tudo que vem se cumprindo na palavra do Senhor, essa promessa também vai se cumprir. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora que virá o noivo. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Hoje, eu vou repetir mais uma vez. Nós temos livre acesso. Ele nos redimiu. Ele nos redimiu. Você sabe o que significa redenção? Ele resgatou a humanidade que estava perdida. Ele libertou a humanidade que estava perdida. Redenção significa reparo, significa salvação. O Senhor te libertou. O Senhor te resgatou. A liberdade, ela tem um preço muito caro. Mas esse preço já foi pago na cruz do Calvário. Se coloque de pé. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor foi obediente. Cristo, Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu liberdade.
Porque o filho do homem é traído. Como seria para o tal homem não haver nascido? E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, o partiu e deu, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu, e todos beberam dele. E disse: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar a pastora Elineide e a diaconisa, a irmã Regiane, para auxiliar aqui na mesa. Aleluias. Glória a Deus. Foi pregado nesta noite, aleluias, que lá em Gênesis não, em Êxodo, na celebração da Páscoa, tinha 4 elementos, né? Quem lembra do primeiro elemento? Os 4 elementos da Páscoa. Primeiro, cordeiro. Segundo, as ervas. Terceiro, sangue. Quarto, pão. Aleluias. Quando Jesus celebrou esta Páscoa que nós estamos anunciando aqui, ele excluiu 2 daqueles alimentos, que foi as ervas amargas, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não somos mais libertos, ou seja, não somos mais escravos. Aleluias. Hoje nós somos libertos, não somos escravos, né? Nós fomos livres, né, da escravidão naquele momento de amargura. Então não existe mais as ervas. E também o cordeiro. Não tem cordeiro na nossa Páscoa, porque ele, Jesus, é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui o pão, que simboliza o corpo de Cristo, né, que foi moído naquela cruz para pagar o preço do meu e do seu pecado. O sangue, né, que está aqui simbolizando com este suco de uva, que foi derramado na cruz do Calvário, para que nós hoje fôssemos perdoados em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando, consagrando, após a oração. O suco de uva simboliza o sangue de Cristo derramado lá na cruz, e o pão simboliza o corpo que foi cozido também lá na cruz. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus, nós te apresentamos, Senhor, estes 2 elementos e oramos, Pai, consagrando, ó Deus, para que todos que participarem deste pão, deste suco de uva, sejam assim, Deus, abençoados pelo Senhor, com a bênção da tua salvação. Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus eu te agradeço por o Senhor ter se oferecido lá naquela cruz, voluntariamente, Senhor, para fazer este tão grande sacrifício, para nós termos os nossos pecados perdoados. Muito obrigado, Senhor, pois neste momento nós estamos aqui com o nosso coração voltado para Ti, para agradecer a Ti, Senhor, por aquele ato que o Senhor ali realizou em prol da minha salvação, da salvação da igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. As irmãs vão, a pastora Elineide e a diaconisa vai
distribuir, certo? E os irmãos que já são batizados, já são membros da igreja, ou que você seja membro de outra igreja, qualquer que você é batizado, está em comunhão com a sua igreja, com o seu irmão, então você pode participar. A ceia que nós estamos celebrando é a ceia do Senhor, não é a ceia da igreja batista de Rosário, é a ceia do Senhor. Então, você que é membro da igreja, que seja da renovada, todo mundo, mas está em comunhão com a sua igreja e com Deus, pode participar, certo? E aí, a medida que os irmãos forem recebendo e o sumo de uva, espere uns pelos outros, amém? Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve, se desse sangue lavar, mais alta deve ser. Mais que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto deve ser. Aleluia! Deus! Aleluia. Todos pegaram o pão. Quem falta pegar o vinho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos pegaram. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que
repartir por vós. Fazer isto em memória de mim. Os irmãos podem comigo. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebei todos. Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador